Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos solares a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre todos os assuntos de interesse nessa questão. Eu hoje queria conversar com vocês sobre um assunto que tem sido muito discutido no mundo inteiro, inclusive, obviamente, aqui no Brasil, que é a questão da substituição do SF6 por outro gás ou outra mistura gasosa que apresente menor efeito sobre o meio ambiente. Nós já publicamos 2 vídeos onde nós conversamos sobre os aspectos ambientais da utilização de SF6. Eu vou deixar o link dos 2 vídeos aqui na descrição, eu recomendo que vocês assistam, mas a questão principal é que o gás SF6 ele apresenta um potencial de aquecimento global conforme definido nas metodologias de cálculo do Acordo de Paris, de 22.900 vezes em relação ao dióxido de carbono, que é o padrão e é tomado como valor unitário. Isso é considerado um valor extremamente elevado porque durante a operação dos equipamentos solares a gás é impossível evitar totalmente alguma perda desse gás para a atmosfera, e isso acontecendo ao longo do tempo, sem interrupção, levaria a um crescimento importante da concentração desse gás na atmosfera e, consequentemente, influindo no aquecimento global. Então, existe essa preocupação de desenvolver um novo produto que possa apresentar propriedades elétricas compatíveis com os equipamentos hoje utilizados, isolados a gás, e que não apresentasse os efeitos negativos que a SF6 apresenta com relação ao meio ambiente. Nós tivemos essa discussão, ela apareceu de forma muito importante recentemente. A Vegor esteve, através da sua diretora, Helena Wilhelm, participando da Convenção Bienal do CIGRE, em Paris, que aconteceu esse ano, 2024. Nessa convenção houve uma discussão bastante fértil acerca desse assunto, e no Isoman, que nós realizamos agora, nos dias 19 e 20 de setembro passado, houve também uma apresentação por parte do Takal, do Nelson Takal, da Hitachi, sobre esse assunto. Futuramente eu vou reproduzir um pedacinho da apresentação deles para vocês poderem avaliar. E esse assunto é extremamente importante, porque o que nós precisamos saber é quais são os gases que estão sendo propostos para substituir o SF6. Que gases são esses? Que estrutura ele tem? Como é que ele se comporta? Como que a gente pode comparar esses gases com o SF6? O que vai acontecer com os equipamentos isolados a gás? Tudo isso está por ser discutido. E hoje a minha ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre isso, só abrir uma janelinha para a gente poder olhar um pouco que gás é esse, o que é que está sendo proposto, e tentar entender um pouquinho das diferenças básicas entre esses novos gases e o SF6. E eu hoje queria conversar com vocês especificamente sobre a proposta de gás, na verdade a proposta de mistura gasosa, que está sendo apresentada pela Hitachi, que é um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos isolados a gás, e também pela GE Vernova, que fabrica igualmente equipamentos isolados a gás. Esses 2 importantes fabricantes estão propondo a utilização de misturas que são basicamente misturas de nitrogênio ou o próprio dióxido de carbono com um aditivo cuja finalidade é aumentar a rigidez elétrica dessa mistura para que a gente possa obter resultados semelhantes àqueles que nós temos com a utilização do SF6. Nós vamos conversar agora sobre isso e vocês vão ver que a finalidade de ser uma mistura é que
esse aditivo proposto é a parte importante, porque ele vai fornecer, aumentar a rigidez elétrica daquela mistura. Então, tanto o CO2, o dióxido de carbono, quanto o nitrogênio já apresentam uma rigidez elétrica razoável, porém não suficiente para que a gente tenha equipamentos em dimensões aproximadamente iguais às que a gente tem para os equipamentos SF6. E esse gás novo que está sendo proposto, ele é usado como aditivo para que a rigidez dessa mistura seja compatível com aquela do SF6. E que gás é esse? O meu objetivo hoje é dar uma introdução sobre esse gás para todo mundo. É bem interessante a gente observar. A mistura que está sendo proposta por ambos os fabricantes é nitrogênio ou dióxido de carbono, podendo ou não ter um pouco de oxigênio também. Se vai ter ou não oxigênio depende da pressão que a gente vai submeter a essa mistura e depende da propriedade elétrica final resultante da mistura. E o aditivo, que é a parte importante, que é um gás que o pessoal chama de C4FN. Quem é C4FN? Na verdade, C4FN é uma abreviatura de uma fórmula molecular de C4F7N, cuja fórmula estrutural é essa que eu estou mostrando aqui para vocês nessa primeira figura. Essa é a estrutura desse composto, que é o aditivo que dá a rigidez elétrica necessária, a resistência elétrica necessária para a mistura. Como a gente pode ver nessa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, diferentemente do SF6, nós não temos a ligação química entre um elemento calcogênio, que é o enxofre, e o flúor, que é um halogênio, que é uma ligação extremamente forte. Nós temos aqui ligações carbono-carbono, ligações carbono-flúor, que são bastante fortes também, não tão fortes quanto a ligação flúor-enxofre, e temos a ligação carbono-nitrogênio, que é uma ligação também bastante forte. Esse composto ele é bastante resistente do ponto de vista químico, mas obviamente não tão resistente quanto o SF6. Do ponto de vista químico ainda, quais são as questões que vão aparecer para nós que operamos e fazemos manutenção dos equipamentos isolados a gás? A primeira é: qual será o resultado dos que compostos de decomposição se formarão quando esse composto for destruído pelo arco elétrico, seja em equipamentos de interrupção, seja por descargas parciais ou outro tipo de descarga, ou curtos e arcos elétricos, em outro tipo de equipamento, como barramentos de giz, subestações. Então, assim, essa é a primeira pergunta. O que vai se formar a partir da decomposição desse composto? Na presença, obviamente, sempre de oxigênio do ar, água, umidade que sempre está presente, como esses contaminantes vão reagir com os elementos desse produto: carbono, flúor e nitrogênio. Coisas importantes para a gente considerar. Composto da reação do carbono com o oxigênio, óxidos de carbono, sem problema, CO e CO2. Composto da reação do flúor com umidade, ácido fluorídrico, HF. Isso a gente já encontra quando utiliza o SF6. Agora, existe a possibilidade de composto da reação de carbono, flúor e hidrogênio. São compostos, pela sua natureza, muito perigosos. O HCN é um gás extremamente venenoso, já muito utilizado com fins maléficos, né? O gás cianídrico é extremamente venenoso e é uma coisa para a gente atentar quando for utilizar esse tipo de produto. De resto, como ele se compara com o SF6 do ponto de vista das propriedades físicas dele? Se a gente for comparar com o SF6, a estrutura do SF6 é essa que eu estou colocando aqui para vocês. Essa segunda figura aqui é a estrutura química do SF6.
Quando a gente compara essa estrutura com a estrutura do C4F7N, a gente vai ver que o SF6 é uma molécula muito mais simétrica, que, portanto, vai nos fornecer propriedades mais interessantes do ponto de vista do seu funcionamento sob pressão e sob efeito da temperatura. Então, a tendência é que a gente tenha uma pressão crítica mais elevada para o SF6, e de fato é, do que a pressão crítica do C4F7N. Significa o quê? Os limites superiores de pressão para a utilização dessa nova mistura não podem ser tão elevados quanto aqueles que a gente utiliza hoje para o SF6. Será que a rigidez dielétrica desse produto se comporta contra a pressão da mesma forma que a do SF6? Lembrando que esse produto não está sendo feito para ser utilizado puro, mas sim como aditivo numa mistura de oxigênio, nitrogênio ou dióxido de carbono, podendo o oxigênio estar presente ou não. Então, essas são as primeiras questões que eu queria trazer para vocês. Vamos pensar nesse assunto. Por favor, se você gostou do vídeo aí, deixe o seu like, deixe seus comentários. Aproveita e coloca aí o que mais você quer saber sobre esse produto novo. A gente vai explorar isso nos próximos vídeos. Vamos continuar discutindo esse assunto. Obrigado aí por ter assistido. Curte aí, compartilha com o pessoal que possa estar interessado nisso e principalmente mande suas questões por aqui pelo nosso site www.vegor.com.br ou pelo nosso perfil no LinkedIn. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.